paz do Senhor, irmãos. Né? Vamos lá, né? Diante de tudo que vocês já ouviram aqui nessa tarde, confesso que fico com um pouquinho de medo, mas se o Senhor me trouxe aqui, Ele me capacitou, né? Diante, né, a leitura aqui do Lucas 15, as parábolas aqui, Jesus falou muito forte no meu coração sobre relacionamentos, né? E como que está o nosso relacionamento, né? Os nossos relacionamentos, eles refletem muito sobre nós, sobre tanto quanto a nossa parte emocional, quanto a nossa vida espiritual. E não existe uma vida bem-sucedida se os nossos relacionamentos não estiverem bons. Então, a minha vida não vai ser saudável se eu não tiver com a minha vida, tanto com a minha parte mental, né, a minha parte física, mas a minha parte espiritual em dia. Isso reflete muito no nosso tema aqui, né, resgatando os valores perdidos dentro de casa. Então, o que a gente vê muito? A gente se relaciona com o outro na rua muito bem, a gente é muito legal. E dentro da nossa casa? Qual é a qualidade do nosso relacionamento com os nossos, né? Então, como você tem se relacionado dentro da tua casa, com os teus filhos, com a sua esposa, com os seus pais? Qual é a qualidade que você tem tido neste relacionamento, né? E outra, com quem você tem se relacionado? Por quê? Porque os seus relacionamentos, eles dizem muito, os nossos relacionamentos, eles dizem muito ao nosso respeito, muito mais do que a gente pode imaginar. Então, às vezes, eu me relaciono com pessoas fora daqui, mas qual é a qualidade do meu relacionamento? Será que, às vezes, as pessoas que eu me relaciono, elas têm tido um impacto positivo na minha vida? Elas têm feito com que eu leve coisas boas para dentro da minha casa, para a minha família, para os meus filhos? Ou não? Ou eu tenho vivido com pessoas que pregam o que está no mundo, né? Como a Selma que nos trouxe. Ou eu tenho vivido com pessoas que vivem uma vida de Instagram, uma vida que não é essa vida que a gente busca. Como que tem sido feito esse relacionamento? Porque pessoas sadias, elas investem em relacionamentos sadios, né? E você tem sido saudável dentro da tua casa, com os teus filhos? E por quê essa pergunta? Para te levar a pensar. Nossa, às vezes alguém passa na rua, fala que está passando fome, eu ajudo. E dentro da minha casa, quando a minha esposa pede para eu lavar uma louça, ou meu marido pede para eu fazer janta, como que tem sido esse relacionamento? Ou meu filho apenas pede um abraço, pede um beijo, pede um carinho. Como que está esse relacionamento? Porque dentro de casa, ninguém vê. Aliás, Deus vê, né? Deus vê e Deus vai nos cobrar, porque Ele deu a nossa família, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos cuidado, Deus está vendo. Então, engano nosso, achar que com os outros, mas o que os outros vão falar se eu não for legal? O que os outros vão dizer se eu não tratar eles bem? Mas e o que a sua família sente ao ver você tratar o filho do teu amigo melhor do que o teu filho? A esposa ou o esposo do teu marido, do teu amigo, melhor do que a tua família, né? Então, desde quando eu recebi o convite, o Senhor tem falado muito sobre a qualidade dos nossos relacionamentos. E aí, eu tenho buscado relacionamentos tóxicos, relacionamentos fora da igreja, para ouvir só o que eu quero ouvir? Ou eu tenho me ajoelhado e conversado com Deus? Porque muitas vezes a gente vem na igreja, o pastor sobe aqui e puxa a nossa orelha, né? Às vezes a gente vai conversar com o irmão da igreja, ele fala, não é assim não. Aí a gente vai conversar com um amigo lá do mundo, ele fala, não, larga mesmo, faz mesmo, dá aquele apoio, né? E o quanto que eu tenho investido nesses relacionamentos tóxicos? O quanto que eu tenho ouvido pessoas que não têm Jesus na frente? O quanto eu tenho vivido e buscado apenas uma aprovação do mundo? Porque o que tem no mundo é passageiro,
Mas o que Jesus traz para nós é a vida eterna. E o quanto, para preencher aquele vazio, aquela tristeza, eu vou me aconselhar com pessoas que não têm uma sabedoria que está aqui, né? Como segundo o nosso pastor diz na Bíblia. A pessoa tem a sabedoria do mundo, mas ela não tem a sabedoria que Jesus nos coloca. Dessa forma, né? Quanto que eu tenho, então, ajoelhado, me colocado diante de Deus e pedido para Ele resolver os meus problemas, as minhas aflições, as minhas dificuldades. Quanto que eu tenho feito isso, irmãos? Não, é muito mais fácil eu querer dar jeito em tudo, né? Modificar o tempo de tudo, procurar apoio em pessoas que falam coisas que a gente quer ouvir. É muito gostoso você falar, nossa, eu estou com um problema, né? E a pessoa concordar com isso, falar, não, realmente, vai lá, faz. Hoje, família não tem valor nenhum, não. Casou, separa. Por que você vai ficar nesse casamento? Teu marido não lava louça, tua mulher não faz janta. Não, separa, não tem jeito. É assim. Né? Então, vamos cuidar com os nossos relacionamentos, vamos buscar relacionamentos saudáveis. Porque, às vezes, levar uma exortação não vai ser ruim. Às vezes, vai fazer a gente refletir naquilo que a gente precisa. E, às vezes, aqui dentro da igreja, estou com um problema, tem um pastor, tem a Rosilene, tem pessoas que podem falar, não, irmão, vamos orar. Deus vai trazer a solução para isso. Mas a gente não quer esperar, né, irmãos? A gente quer tudo para agora. A gente quer tudo de imediato. Vocês lembram, quem os mais antigos aqui lembram? Quando a gente era mais jovem, a gente tinha que esperar para falar com alguém, achar um orelhão. Tinha que esperar, comprar uma ficha, um cartão para ligar para a pessoa. E tinha que esperar, era um processo. Até a gente ir lá e conseguir conversar com a pessoa. E hoje? Hoje eu não espero um segundo. Eu tive uma ideia, eu já pego o celular, já começo a mandar mensagem. Se a pessoa não me atende, eu já fico pensando 1000 coisas. Né? Por quê? Porque hoje a gente quer tudo de imediato. Mas o tempo do Senhor, ele não é imediato. Ele é igual ao orelhão. Ele vai ter um tempo. Ele vai ter um processo. E o processo, ele dói. Ele cutuca as feridas, ele sangra. Ele leva dias, anos, meses, de acordo com a vontade de Deus. Mas eu não, eu já quero pegar o celular e já resolver tudo ali. E tem coisas que eu não vou conseguir resolver com a força do braço. Eu só vou conseguir resolver com a força de oração. E aí, mais uma outra pergunta para vocês. Com quem estamos abrindo nosso coração? De que tipo de conselho eu tenho recebido? Né? Quem eu tenho ouvido? O que eu tenho plantado no meu coração? Nos meus pensamentos? Irmãos, às vezes, uma coisa tão pequena que a gente escuta se transforma em algo tão grande dentro da nossa cabeça. Um dia que a gente acorda ruim e alguém olha de uma forma diferente para a gente, já ativa lá que o nosso desvalor, a nossa incapacidade. E o diabo vai usando isso de uma forma tão grande que você chega no final do dia, às vezes você não consegue nem levantar da cama. Porque você fala, nossa, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém faz nada por mim. E isso só vai crescendo. Isso só vai aumentando. E você vai desanimando. E você fala, para que eu vou na igreja? Às vezes você chega aqui um dia na igreja e não foi bem acolhido, às vezes não tinha o irmão na porta, às vezes aquela pessoa que você gosta também não estava muito legal. Aí você chega em casa e fala, eu não vou mais na igreja. E isso vai aumentando. Vocês já tiveram experiências assim? Isso vai aumentando, isso vai crescendo, isso vai tomando uma proporção enorme. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão indo para o lado negativo, vão indo para o lado que não é bom. Quando, às vezes, eu tenho que simplesmente pegar o meu problema, ajoelhar e entregar a Deus, colocar os pés da cruz,
Porque tem coisas que nós não vamos resolver. Humanamente falando, é impossível. Mas Deus pode resolver por nós. Então, irmãos, preste atenção na direção que você está tomando. Acatar opiniões contrárias à palavra de Deus é o mesmo que caminhar vendendo em direção ao precipício. Então, se você está pegando verdades contrárias do que vem do Senhor, você está caminhando para o insucesso. Você está caminhando para o buraco. E é isso que você está querendo? Nós, como homens e mulheres de Deus, sabemos que o nosso futuro depende das boas escolhas e de bons companheiros de jornada. Proteja seu coração, seu ouvido, sua família, sua mente. Cerque-se de pessoas inspiradas por Jesus. Seja a luz aonde vocês estiverem e não ao contrário. Porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui nessa tarde. E cada um de vocês tem importante na obra dele. Às vezes a gente vai lá no meio de amigos que não acreditam em Deus ou não confiam em Deus. Mas uma sementinha que você planta lá pode germinar e virar uma árvore. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que falar tudo e a pessoa no dia seguinte tem que vir para o culto. Às vezes a gente vai falar uma palavrinha, no outro dia ela vai querer saber mais, e você vai falando, até que o final de tudo, a gente tem uma grande obra. Eu sempre costumo dizer assim, né? Aquele ditado bem antigo, mas ele é bem claro, bem ilustrativo. De grão em grão a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo grandes resultados. E a gente não precisa pensar no grande resultado, a gente tem que pensar no pequeno, porque o pequeno ele é constante, ele é possível, ele é merecível. E o grande, às vezes ele vai estar lá no Instagram, que eu nunca vou conseguir, porque entre o ideal e o real existe um espaço, e esse espaço só quem pode suprir é Jesus Cristo. E essa escada entre o real e o ideal, só Deus pode nos colocar. Muito aqui se falou o dia inteiro sobre não ter casamento perfeito, não ter vida perfeita. E eu acho que não é isso que a gente procura, né? A gente procura a salvação, a gente procura a salvação da nossa família, a gente procura ter uma vida leve, com paz. Só que, às vezes, para que a gente tenha isso, a gente tem que fazer escolhas, renúncias. A gente tem que trocar aquela amizade de infância, porque, às vezes, estar com ela não vai nos fazer bem, não vai nos encher de alegria, de plenitude do Espírito Santo. Ah, mas, às vezes, eu quero ir lá e buscar ele, né? Como falou aqui na parábola da ovelha. E eu vou lá e busco. Eu tento. Mas se eu não conseguir, eu estiver me contaminando, eu tenho que deixar e orar. E esperar o tempo de Deus. Então, às vezes, eu vou lá num ciclo de amizade, eu fico, não, mas eu vou converter eles. Não, porque eles vão para a igreja. E eles não vão. E eu acabo me contaminando de tudo isso. Então, irmãos, prestem atenção. Quem vocês têm escolhido para frequentar a casa de vocês, ouvir sobre a vida de vocês, frequentar, ter convívio com o filho de vocês, né? Prestem atenção nisso. Prestem atenção nos relacionamentos tóxicos. Entenda que seus relacionamentos eles podem ser uma chave ou não para você ser bem-sucedido. Para ter uma vida inspiradora e sucedida, é preciso verificar as suas escolhas. E a gente tem verificando. E a gente tem escolhido Jesus todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. A gente tem conseguido
descansar no Senhor? A gente tem conseguido esperar o tempo de Deus? Ou a gente tem pego o celular e ido lá no WhatsApp querendo resolver tudo da forma com que a gente gostaria, e não como está no coração do nosso Senhor? Eu tenho tido um relacionamento com Deus ou tenho buscado meu refrigério em relacionamentos do mundo, em conselhos vazios? Ou eu tenho clamado ao Senhor, ajoelhado e levando aos pés da cruz as minhas dificuldades? Como que vocês têm lidado com isso? Isso é uma pergunta, isso é para vocês pensarem. Como vocês têm tido esse relacionamento com Deus? Vocês têm confiado nele ou vocês têm buscado em outras fontes para que você consiga ter um refrigério? E quando a gente busca em outros lugares o nosso refrigério, ele é passageiro, ele não vai nos sustentar. E cada vez eu vou querendo aumentar mais e mais e mais e mais essa busca. Quando eu vejo, já caí. Estou com vergonha, não venho mais para a igreja. Pastor chama, mas fulano, você não está vindo para a igreja. Ah, pastor, eu estou muito ocupado. Mas quando, na verdade, eu não consegui fazer renúncia. Eu não consegui confiar em Deus. Eu busquei essa ajuda que eu precisava para suprir algo aqui dentro que só Jesus pode suprir lá fora. Com uma amizade ruim, com, às vezes, bebida, às vezes, droga, às vezes, até na comida. A comida é um refrigério. Quando a gente está nervoso, a gente come. Quando a gente está feliz, a gente come. Né? Não é algo tão longo. Então, chega no domingo, não vou porque eu quero jantar. E eu vou me escondendo atrás de outras situações, né? Por isso a importância de ter um relacionamento com o nosso Senhor, meus irmãos. Mas muitas vezes a gente quer voltar lá e ouvir coisas que agradam nós, aliás, o nosso ego. Eu ando lá com a fulana porque ela me elogia, porque ela me valoriza. Será que isso é real? Isso é armadilha do Satanás para nos cegar, para falar, aquela lá que não vai na igreja, ela é feliz. Aquele lá que não vai na igreja, ele é bem-sucedido. Será que isso não são armadilhas que a gente tenha ali durante todo o tempo nos cercando? Mas o fulano tem, eu não tenho. Eu trabalho tanto, ele não trabalha nada e ele tem mais que eu. Irmãos, abram o olho. Será que isso não é uma armadilha? Né? Tem a questão que a gente sempre olha e acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Você vai lá, rega a tua grama, rega as tuas florzinhas, elas nunca vão para frente. Aí você olha na casa do vizinho, a grama do cara está sempre verde, as flores dele tudo florido. E todo dia você fala, meu Deus, o meu não vai nem a pau, não vai de jeito nenhum. E a do cara está ali. Mas será que ele está mostrando realmente o fundo da casa dele? Vocês já olharam como que está o quintal dele? Lá atrás pode ter que seja cheio de lixo, cheio de balde com água e tem a larva de dengue. Mas ele está mostrando para você o que ele quer mostrar. Então vamos tomar cuidado com isso. Porque a gente se relaciona com os outros até onde os outros permitem, irmãos. Não até onde a gente quer. Então, será que realmente a grama dele é mais verde? Ou ele está ali focando só na onde as pessoas vêm e lá atrás, no fundo, está tudo cheio de lixo, cheio de entulho, com mau cheiro? Você não sabe. Ele está te mostrando só ali. E você passa todo dia de manhã e vai trabalhar e fala, meu Deus, a grama do cara está ali, a minha, carpino, planto, replanto, água e não vai.
Não vai porque não está no tempo certo. Porque ainda Deus não permitiu. Quantas vezes para a tua grama crescer você tem orado ao Senhor, pedido para Ele? Então, ao invés de me aproximar de Jesus, eu me aproximo dessas pessoas, né? E aí ouvimos o que queremos ouvir, não o que precisamos ouvir. E aí a gente vai se afastando do que realmente importa, que é o caminho. Então, dessa forma, reveja quando você olhar para alguém e falar o dele é melhor. Coloque nas mãos do Senhor. Às vezes, o diabo cega a gente com essas comparações. Ele desanima a gente. E ele diz, não, você não é capaz, você não vai dar certo. Mas Jesus, Ele está ali. Ele está ali para te colocar para cima e falar, eu sou teu Deus. Levanta e vai. Então, quando o desânimo bater, a tristeza bater e vierem sentimentos ruins, não desanime. Porque quando a gente caminha com Jesus, esses sentimentos ruins eles vão vir. Mas a gente vai lá, pega eles e coloca aos pés da cruz. E fala, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Às vezes ele vai moer a gente, que não é o que a gente queria, porque quando a gente está machucado, a gente quer ser curado, né? Mas às vezes, o processo para chegar à cura. Então eu não vou chegar às vezes recebendo a cura, mas eu vou passar pelo processo. E o processo é importante para que eu aprenda como eu chego à cura e como a gente tem aprendido que a gente pode chegar à cura. Qual é o único caminho que a gente tem para a nossa cura? Portanto, irmãos, façamos uma análise da nossa vida e as escolhas com quem andamos, por talvez estejamos investindo nosso tempo, a nossa vida, as nossas energias para alguém que está nos fazendo e nos conduzindo de forma errada e perdendo o foco, que é Jesus e a nossa família, no nosso dia a dia. Quanto que a gente não valoriza, às vezes, um café da manhã com os nossos filhos, levantar cedo e estar todos ali aos nossos olhares. A gente não valoriza porque todo dia a gente tem, pelo contrário, a gente pensa, meu Deus, queria dormir mais um pouco. Meu Deus, queria que fosse diferente. E aí a gente vai conversar com alguém e falar, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esses problemas. Ao invés de simplesmente ajoelhar e falar, Deus, obrigado pela possibilidade que eu tenho de levantar de manhã, abrir os meus olhos, acordar os meus filhos e levar eles para a escola. Deus, obrigado porque meu marido veio para casa e eu estou fazendo janta, ele não está num bar. Ele não está trocando a família por um outro lugar. Quem já passou por isso aqui, que está sentado no banco, entende o que eu estou dizendo. Você esperar alguém que nunca vai chegar e que vai chegar e às vezes não vai dar valor na janta que você fez. Quantas mulheres a gente conhece que fica em casa esperando o marido com a janta e às vezes a gente reclama de fazer a janta para esperar o marido. Quantas mulheres queriam ter filhos e nós que temos filhos reclamamos de fazer pequenas coisas por eles. Irmãos, somos privilegiados, cada um de nós dentro da realidade que o Senhor nos proporcionou. Porque se cada um de nós tem a nossa vida desta forma, é porque o Senhor nos proporcionou. Não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida em Deus. Existe uma vida onde a gente possa confiar
esperar e saber que Ele vai sempre nos colocar no melhor caminho. Provações nós vamos ter, nós estamos no mundo. Dias difíceis todo mundo tem. Mas o que difere nós das outras pessoas é a forma com que a gente lida com tudo isso. A gente pode escolher, irmãos. Eu vou lidar com tudo isso com muito sofrimento, com muito desgaste, ou eu vou lidar com isso ajoelhando ao Senhor e falar: Deus, eu não tenho jeito. Eu não consigo dar conta disso. Eu não sou capaz, não tenho forças. Mas eu sei que o Senhor pode. Para tudo isso, é necessário que a gente tenha uma intimidade com o Pai, para que a gente possa ter essa direção correta. Pois a direção certa é a mais importante do que a rapidez, do que a velocidade. Então, durante todo o processo, é muito mais importante a gente ter a direção do Senhor do que ter uma velocidade. Então, para a gente finalizar, né? Tiago 4:8a. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Renuncie a tudo que te afasta da intimidade com Deus e receba tudo que Ele tem para dar para vocês. Bom, irmãos, isso é o que o Senhor colocou aí no meu coração. Algumas coisas estavam aqui, outras fugiram daqui, né? E vamos então cultivar bons relacionamentos, nos cercar de pessoas abençoadas que nos dão bons conselhos, que muitas vezes não vão dizer o que a gente quer ouvir, mas vão dizer o que a gente precisa ouvir. Às vezes vai chegar a gente e dar um puxão de orelha, mas às vezes naquele momento é necessário. Então, dessa forma, eu quero finalizar esse tempo, né? Agradecer a oportunidade e agradecer ao Senhor por ter me sustentado, ter me direcionado e ter me capacitado para que eu estivesse aqui trazendo uma mensagem importante para vocês. Então, não se esqueçam, Tiago 4:8a. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, vamos orar?